Olá, viajantes! Sejam bem-vindos! Hoje, com uma história de amarração baseada em uma experiência anônima. Vamos ao relato. Por quase 70 anos, minha família tem vários postos no centro de abastecimento da cidade onde eu moro e vendemos sucos e vitaminas. Desde que eu era pequena, aprendi o negócio e até hoje é com isso que trabalho. Depois que meu avô faleceu, minha mãe, meu pai, meu irmão e eu tivemos que assumir o comando e seguir em frente. Nos demos bem por muito tempo, até que em um ano que nunca esquecerei, meu pai e meu irmão faleceram. Eles costumavam viajar e distribuir também frutas e verduras em locais próximos, do mesmo que usávamos em nossas barracas. Acontece que, viajando na rodovia voltando para a cidade, sofreram um acidente do qual não sobreviveram. Só sobrou eu e minha mãe, e como eles eram nossos únicos apoiadores, não tivemos outra opção a não ser entre nós fazermos o trabalho. Decidimos contratar mais 2 pessoas para ajudar-nos. O primeiro que chegou foi um senhor que cuidou da parte mais pesada, como descarregar as mercadorias e outras coisas que precisávamos. Ele também ajudava a distribuir dentro e fora do centro de abastecimento. Depois de várias semanas, uma menina chegou e nos contou que vinha de uma cidade que ficava na serra e que precisava encontrar um emprego para ajudar sua família. Perguntamos se ela já havia tido algum outro emprego antes deste. Ela disse que já. Trabalhava em uma loja vendendo artigos esotéricos. Essa loja que ela falou não ficava longe da central de abastecimento. Nós sabíamos qual era a loja. Eu, pessoalmente, nunca gostei de entrar nem passar perto deste lugar, já que me deu uma vibração estranha. Não sabia que iriam fechar e, como queríamos ajudar a menina, decidimos contratá-la. Por não ter experiência no ramo de sucos, deixamos ela encarregada da limpeza e me acompanhar na coleta ou realizar qualquer tarefa que fosse necessária, principalmente quando minha mãe saía e eu ficava sozinha, pois agora minha mãe tinha que cuidar do que antes era meu pai que cuidava. Ela estava se ausentando cada vez mais do negócio. A nova garota e eu ficávamos sozinhas por muito mais tempo. Várias semanas depois que ela chegou, começamos a conversar sobre o que gostávamos. Pode-se dizer que já tínhamos mais confiança uma com a outra. Eu achava que ela era uma boa pessoa, mas havia coisas nela que não me faziam sentir tranquila. Na central de abastecimento, muita gente se movimenta todos os dias, desde quem vem de vez em quando e os que você vê diariamente porque trabalham lá. Obviamente, entre eles, os mais bem-sucedidos e conhecidos eram um dos que abasteciam os armazéns que ficavam na parte de trás da central. Eu, às vezes, ia comprar aí no armazém e por um tempo fiquei apaixonada por ele, mas perdi as esperanças depois que ele me rejeitou em várias ocasiões. Embora não tenha acontecido nada, ainda éramos bons amigos. Ele sempre me pareceu alguém muito atraente, era bonito e seu corpo era marcado pelo trabalho, já que passava o tempo todo abastecendo os armazéns. Ele nos contou que gostava de praticar esportes. Nos finais de semana, costumava jogar futebol e essa era uma de suas atividades favoritas. Ele sempre foi muito conhecido entre os locatários da central e todos o cumprimentavam e paravam um momento para conversar, mesmo sendo sempre muito ativo nas tarefas que tinha que fazer. Comecei a perceber que a garota que trabalhava na nossa loja começou a demonstrar muito interesse por esse rapaz. Ela começou a fazer perguntas querendo saber mais sobre a vida dele. Eu contei a ela o que sabia, o que também não era muito. Seu interesse por ele estava muito óbvio, mas ele não pareceu retribuir, pelo menos não no início, já que a tratava como qualquer outra pessoa que trabalhava ali. Foi quando o comportamento da garota começou a ficar suspeito.
toda vez que a enviávamos para comprar algo nos armazéns. Por algum motivo demorava muito, e quando íamos procurá-la na área dos armazéns, ela estava conversando com ele. Eu lhe adverti em diversas ocasiões para não ficar muito animada, pois várias garotas tentavam ter algo com ele, mas ele não correspondia. No entanto, ela parecia muito confiante e respondeu que era só uma questão de tempo. Aparentemente, o que ela estava fazendo começou a funcionar. Ele passou a fazer cada vez mais e mais visitas, tornando-se cada vez mais frequentes. Às vezes, ele apenas conversava com ela, em outras levava presentes. Apesar dele corresponder a ela, notei que sua atitude estava diferente, não era como antes. Embora continuasse com seu trabalho, ele agora era visto com uma cara séria e até parecia irritado na maior parte do tempo. E a situação piorou quando ele parou de falar e cumprimentar os outros. Seu olhar parecia perdido, como se estivesse em outro lugar, que definitivamente não era esse. Como não tive oportunidade de conversar a sós com ele, não tive como saber o que estava acontecendo. Concordo que nessa época comecei a gostar de um dos meus vizinhos que acabava de chegar dos Estados Unidos. A família dele era daqui. Eu contei a Carrie, a garota que trabalhava comigo, e era minha amiga. Ela me disse que se eu realmente gostasse dele, ela poderia me dizer como fazer com que ele estivesse comigo. Fiquei curiosa para saber a que ela se referia. Me disse que, enquanto ela trabalhava na loja de artigos esotéricos, aprendeu sobre coisas que eu poderia fazer para ter certeza de que teria a atenção e o amor daquela pessoa de quem eu gostava. Ela me descreveu 2 rituais que, em suas palavras, funcionavam muito bem, mas que precisavam ser feitos separadamente. Ela alegou ser um ou outro. Primeiro você chamava a pessoa e, para fazer isso, você colocava um jarro de vidro com água dentro e chamava o nome da pessoa 6 vezes. E quando terminava dizia que você não tenha paz nem tranquilidade até que esteja junto a mim. Assim é, assim será, assim está feito. Tem outras coisas que eu não vou mencionar aqui, mas esse ritual deve ser feito de acordo com as palavras da minha amiga, na madrugada de determinados dias da semana. Outra maneira que ela aprendeu é fazendo vigílias. É fazer uma estátua de cera vermelha no formato da pessoa que você deseja amarrar. Misture o nome da outra pessoa com o seu próprio nome. Ou seja, escreva o nome dele completo primeiro e em cima do dele você escreve o seu completo, colocando mel e outras coisas. Depois, cola o papel com os nomes na vela e acende. Isso deve ser feito por 2 dias. Ela disse que quando a figura estiver acesa, você deve prestar atenção ao formato da chama, porque aí é que é revelado o quão difícil pode ser dominar essa pessoa. Ela estava prestes a me revelar outra forma de fazer a amarração em que uma figura era feita, mas não era de cera, mas com alguma roupa íntima da pessoa, e dentro adicionava cabelos, uma foto, mas não pude me dar mais detalhes, porque nesse momento chegaram clientes e interrompemos a conversa. Quando voltamos a conversar novamente, perguntei se ela já tinha feito algo assim antes. Ela respondeu que não, mas algo me fez duvidar que fosse verdade. Ela sabia muitos detalhes e maneiras de fazer isto funcionar. Perguntei se tudo aquilo tinha um custo, ou que tinha que ser dado algo em troca. Ela me disse que não sabia, mas que o importante era conseguir o que a pessoa queria. Passei vários dias pensando no que ela havia me dito e duvidando se eu era capaz de fazer isso. Eu gostava do meu vizinho, mas não o suficiente para fazer algo assim. E além do mais, mexer com essas energias é perigoso, porque algo é dado em troca e às vezes o preço pode ser muito alto. Apesar da insistência dela, eu disse a ela que preferia não fazer isso. Eu não sei se aconteceu mais alguma coisa que fez com que ela mudasse sua atitude comigo, mas depois disso,
Quase não nos falávamos no local de trabalho. E também o rapaz que estava lá o tempo todo para vê-la também não foi mais. Ele inclusive parou de ir ao mercado e cerca de uma semana depois ela parou de ir trabalhar. Ligamos para ela, mas não obtivemos resposta, pois acreditávamos que algo pode ter acontecido com ela. Ligamos para os números que ela nos deu como referência, mas eles disseram que não a conheciam. Tudo começou a ficar muito estranho. Depois que ela parou de aparecer, eu vi o rapaz que tinha um relacionamento com ela novamente. Parecia que tinha acabado de sair da reabilitação. Ele não se parecia com o cara que era antes. Ele estava magro e com o rosto abatido e pálido. E embora estivesse abatido, voltou a cumprimentar as pessoas. Apesar de abatido, tentava mostrar um pouco de ânimo. Em uma dessas vezes que eu vi transitar por lá pelos corredores, o chamei para convidá-lo para um suco e conversar. Aparentemente, ele não queria se aproximar porque o local trazia lembranças ruins. Perguntei se ele sabia da garota que trabalhava comigo, com quem eu presumi que ele tinha um relacionamento, mas ele disse que não queria saber nada dela, e muito menos vê-la novamente. Foi nesse momento que ele me contou o que havia acontecido nos últimos meses, quando ele parou de ir trabalhar. Tudo começou a ser cansativo para ele, pois ir vê-la ou conversar com ela realmente lhe cansava muito. Era uma energia muito pesada e eu ficava debilitado, passava muito mal. E por motivos que não foram explicados, não conseguia parar de pensar nela. O único jeito que pensei que seria melhor era escrevendo mensagens para ela ou pedindo para ela se encontrar com ele. Não encontrava mais paz e chegou a um ponto em que ele sonhava com ela e não conseguia parar de pensar nela o dia todo. Eram tantos delírios enquanto ele dormia que às vezes ele pensava que estava tendo até febre e não conseguia acordar dos sonhos onde ele havia. Começou a parar de comer, perdeu peso, até preferia não dormir porque as noites eram terríveis. Via a imagem dela constantemente. Não sei como, mas aquela mulher havia se tornado uma obsessão. Ele não teve escolha a não ser ir com uma bruxa que era conhecida de sua família. A bruxa lhe disse que ele tinha um trabalho feito e parecia que era muito forte, mas não pelo trabalho em si, mas por causa de quem estava fazendo. Com a ajuda dela, ele conseguiu desfazer o trabalho que estavam fazendo para ele. Por isso ele deixou de vê-la, porque sabia que era a moça que trabalhava comigo quem estava fazendo isso com ele. Respondi que provavelmente era assim, porque ela mesma tinha me contado como fazer aquelas amarrações e até sugeriu fazer com outra pessoa. Embora ainda parecesse abatido, mostrava seu ânimo para seguir em frente e retomar a sua vida. Foi a última vez que o vi. Alguns dias depois, ficamos sabendo que houve um acidente a poucos metros da central de abastecimento. Aparentemente, 2 motoristas, um bêbado e outro dirigindo no sentido contrário e em alta velocidade, colidiram. E no impacto, um dos carros desviou, batendo em um muro. Neste estava o jovem com quem havia conversado recentemente, aquele que estava apenas esperando tomar o controle de sua vida. Ele não faleceu, mas conforme as coisas aconteceram, uma de suas pernas foi esmagada e completamente destruída. Eles não conseguiram salvá-la e a cortaram assim que chegou ao hospital. Nunca mais o vi nos corredores do mercado trabalhando, e muito menos voltaria a fazer o que ele gostava, que era jogar futebol. Esse foi o assunto no mercado por vários dias. Todos disseram que foi muito preciso como tudo aconteceu, e que ele estava justamente naquele lugar, como se tudo tivesse sido planejado. Às vezes penso se tudo isso não foi causado também por aquela mulher como forma de vingança, por ele desfazer a amarração. Mas às vezes duvido que ela conseguisse, e prefiro acreditar que o que aconteceu com ele foi apenas má sorte.
porque se foi ela quem destruiu a vida de um jovem trabalhador e gentil, unicamente por causa dessa obsessão por ele, como isso será cobrado na vida dela? Espero ouvir algum dia uma história, neste canal ou em outro, de alguma testemunha que conte o desfecho daquela mulher e como ela vai pagar na vida o que causou. As pessoas que ouvem essa história não recomendo fazer os rituais que descrevi aqui. Talvez o preço que vocês paguem seja muito alto e sua vida possa mudar para sempre. Alguém aí já fez uma amarração? Se fez, envie o relato para viagemaldesconhecido87@gmail.com. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.